Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Duda Giboge e eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha história de quando eu morei nos Estados Unidos. Vocês me perguntaram bastante sobre esse tema lá no meu Instagram, então coloquei uma caixinha de pergunta, separei algumas perguntinhas, até anotei aqui e vou responder pra vocês. Eu sei que é um tema que muitas pessoas têm interesse, muitas pessoas têm vontade de morar fora. Eu mesma tinha um sonho muito grande de morar fora, desde criança era realmente o meu sonho fazer o high school lá nos Estados Unidos. E para quem não sabe, o high school é o ensino médio, então eu realmente estudei numa escola americana por um ano. Eu fui para lá em 2016, então eu fui com 16 anos, tinha acabado de completar 16 anos, meu aniversário em abril e eu fui em julho. Voltei, né? Já tinha 17 anos, porque eu fiquei um ano lá. E uma das perguntas que eu mais recebi foi: por que intercâmbio high school? E, gente, o intercâmbio high school é totalmente diferente de outros intercâmbios, porque ele é geralmente de 6 meses ou um ano que você fica no país, né? No meu caso foi nos Estados Unidos. Então você realmente estuda em um colégio americano, você realmente vive uma experiência de um adolescente americano. Isso era meu sonho. Eu cresci assistindo aqueles filmes da Disney, High School Music. Já outros intercâmbios, por exemplo, o intercâmbio para você estudar inglês, muitas vezes você vai para uma escola de inglês e tem muito convívio com pessoas que não são realmente americanas, né? São pessoas de vários lugares do mundo que vão para aprender inglês. Eu já queria ter um contato realmente com a cultura americana, por isso eu escolhi esse intercâmbio. Aonde eu morei? Eu morei no sul dos Estados Unidos, numa cidade chamada Salford, no estado de Louisiana, bem próximo ali do Texas, né? E a cidade bem pequenininha, gente, apenas 20 mil habitantes. Só tinha eu e mais uma menina que era brasileira, porém ela nem estudava no colégio que eu estudava. Então, na minha escola, eu era a única brasileira. Por isso, ou eu aprendi inglês ou eu aprendi inglês, né, gente? Outra pergunta que vocês fizeram muito é se eu já sabia falar inglês. E, gente, eu sempre fui apaixonada por esse idioma, desde criança. Eu sempre assisti filmes em inglês, escutava muita música em inglês, via muito vídeo de maquiagem em inglês. Então, eu sou autodidata e aprendi dessa maneira, sabe? Eu realmente gosto muito desse idioma, então foi mais tranquilo para eu aprender. Estudava sozinha antes de ir pro intercâmbio. Porém, quando eu cheguei lá, né, eu até achei que eu sabia falar inglês antes de ir. Porém, quando eu cheguei lá, eu vi que eu não sabia muita coisa, né, gente? Nos primeiros 3 meses foi bem complicado pra mim. Os primeiros 3 meses eu digo que eu mais ouvia do que falava alguma coisa. E quando falava, eu tinha que falar uma coisa mais difícil, eu tinha que fazer mímica, tinha que pegar o celular, botar algumas palavras. Enfim, realmente sabia só o básico, né? E lá no sul dos Estados Unidos eles têm um sotaque também, então já dificulta mais as coisas. Porém, depois de 3 meses, gente, sério, parece que tudo rolou, tudo foi mais tranquilo. Foi aonde eu realmente comecei a falar inglês. Outra pergunta é se eu fui sozinha. E sim, eu fui sozinha. Morei com uma família americana, então essa família era o pai e a mãe, que eu morava na casa deles, né? Eles tinham 2 filhos, porém os filhos já tinham saído de casa, já moravam sozinhos. Enfim, eles eram um casal mais velho, né? E foi muito incrível, eles me tratavam muito, muito bem, realmente como parte da família. Eles realmente cuidavam de mim, sabe? Não era assim, pode fazer o que você quiser, não. Eu tinha, sempre antes de sair de casa, eu tinha que falar onde eu tava indo. Era como se fossem meus pais mesmo. Sobre a minha rotina lá. Esses meus pais saíam de casa muito cedo para ir trabalhar, eles trabalhavam em outra cidade, então 6 horas da manhã eles já tinham saído de casa, sabe, para ir trabalhar. Então eu acordava sozinha, acordava ali por mais 7 horas, fazia meu café da manhã, tomava o café da manhã e esperava aquele ônibus amarelo, aquele famoso ônibus amarelo para ir pro colégio, né? Acho que o ônibus passava por volta de 7h30, a aula começava 8h30 da manhã e ia até as 3 horas da tarde. Então o colégio, né, tomava meu dia praticamente todo. Quando eu chegava em casa ainda tinha que fazer tarefas de casa, homework. Porém, depois do colégio, os meus pais ainda não tinham saído do trabalho, né? Então eu ia pra academia e aí na volta dos trabalhos deles, eles já me pegavam na academia e a gente ia pra casa todo mundo junto. Isso por uma volta de 6 horas. Então eu saía da escola 3 horas, ia pra academia, ficava na academia lá enrolando até dar umas 6 horas para eu voltar com eles. E foi muito importante eu ter feito academia lá, porque isso me ajudou, né, no processo de conhecer novas pessoas também.
Foi incrível, a academia ela era super baratinha, era uma academia muito top. Era essa minha rotina basicamente. Aí na casa, né, depois a gente ia pra casa, a Jess, que era a minha mãe, sempre fazia um jantar e o meu trabalho era lavar toda a louça, deixar a cozinha limpinha, então toda noite eu tinha essa tarefa, sabe? Depois a gente ficava assistindo um pouco de TV e eu ia dormir, era basicamente isso. Aí final de semana a gente passeava bastante, eu tive a sorte grande de ter uma família que gosta muito de passear. O pai da família, né, o Chris, ele sempre levava a gente em passeios surpresas, viagens surpresas no final de semana. Foi incrível e ele me mimava muito, eles me tratavam super bem. Outra pergunta que eu recebi de vocês foi: você acha que vale a pena fazer o intercâmbio durante o ensino médio e não depois de ir para a faculdade, né, depois que se formar? E eu acho que depende muito do que você deseja. No meu caso, valeu muito a pena eu ter ido com essa idade. Eu voltei muito mais madura, voltei com muito mais certeza do trabalho que eu queria pra minha vida, que é a maquiagem. Inclusive, trabalhei lá com make, depois eu conto mais pra vocês. Então, eu acho que é muito do que você quer pra sua vida, sabe? Pra mim, ter ido naquela idade, com 16 anos, foi realmente um divisor de águas na minha vida profissional, no meu amadurecimento, sabe? Isso me fez ter mais certeza das minhas escolhas profissionais e da pessoa que eu sou. Porém, se você já tem vontade de focar numa faculdade, realmente ficar no Brasil estudando muito para passar num concurso, passar numa faculdade pública, já é melhor, acho, ir depois, né? Ou durante a faculdade, porque realmente esse ano que eu fui para lá, meio que é totalmente diferente, né? Meio não, é totalmente diferente do que eu estudo aqui no Brasil. A didática é diferente, o tipo do ensino é diferente realmente. Então, eu acho que dificulta para quem, por exemplo, tá ali todo o ensino médio focado em passar numa faculdade pública, ganhar alguma bolsa. Então, realmente é melhor ir depois, se o teu caso for esse. A minha agência foi a STB. O que a agência faz? Nos auxilia na nossa entrada nos Estados Unidos, como achar uma escola pra gente, achar uma família pra gente, sabe? Então foi a STB porque eu tinha visto bastante recomendação e ela também, comparado com todas as outras que eu fui, eu pesquisei muito antes de ir, foi assim o preço melhor, sabe? Então eu achei que valeu bastante a pena ir por essa agência. E eu indico sim, ela é em Curitiba. Perguntaram também sobre como foi minha adaptação lá. E eu me considero uma pessoa bem flexível, bem adaptável, sabe? Então foi tranquila a minha adaptação lá. Claro que tinha várias coisas que eram totalmente novidade pra mim, coisas bem diferentes. E principalmente o fato, que eu falei pra vocês, os pais, eles eram bem protetores, sabe? E a minha família no Brasil, eu não era tanto assim, tipo, muitas vezes os pais não deixavam eu sair sozinha. E isso me incomodava um pouco, porém, eu sempre olhava pelo lado positivo, pensava, eles são responsáveis por mim aqui, né? Então, eu preciso respeitar isso. Então, todas as dificuldades que eu via, eu tentava contornar, tentava ver o lado bom, o lado positivo da situação. Eu sabia que aquilo ali era uma coisa passageira, então acho que facilitou muito isso, eu ser uma pessoa flexível, né? Outra pergunta também foi sobre a escola, né? Se eu fiz amizade rápido. E sinceramente, eu não fiz muita amizade lá nos Estados Unidos. Por quê? Eu sou uma pessoa bem tímida, eu sei que não parece, hoje em dia eu já melhorei. Então, principalmente no início, eu não ficava indo falar com as pessoas, sabe? E ali era uma escola a escola era grande, mas todo mundo se conhecia por ser uma cidade pequena. Então, eu não sentia muito que as pessoas queriam me incluir nos grupos, não. Porém, eu fiz uma amizade muito grande, muito verdadeira com uma outra menina que era intercambista, que ela era do Vietnã. Então, a gente, tipo, se identificou muito e virou melhores amigas mesmo. Eu tenho uma amizade com ela até hoje. Então, eu sou assim na minha vida no Brasil também. Eu não sou de, tipo, fazer 1000 amigos. Eu geralmente tenho um amigo super verdadeiro do que ter 1 milhão de amigos, sabe? Poucos amigos, mas realmente bons. Então, fiz mais amizade com essa menina. Fiz amizade com outras meninas depois também. Porém, eu não tinha milhares de amigos, sabe? Eu não era popular no colégio, não. O que eu achei da escola americana? Gente, eu amei. Eu queria muito que aqui no Brasil fosse assim também. Porque a escola lá é muito divertida, sabe? A gente, primeiro,
tem opção de escolher as matérias, eu acho isso incrível, porque aí a gente pode escolher matérias que a gente realmente tem interesse em aprender, né? E não uma matéria só que a gente está sendo obrigado a fazer, igual no Brasil, né? Então aí eu escolhi muitas matérias diferentes também, eram várias horas, né, que a gente passava no colégio. Então eu tive também aula de culinária, tive aula de debate, tive aula, deixa eu pensar aqui, aula de matemática financeira. Eu sempre odiei matemática aqui no Brasil, nunca gostei mesmo. E lá eu tive essa aula de matemática financeira, então era uma matemática que eu realmente uso. Falava sobre cartão de crédito, juros, essas coisas que a gente realmente usa na prática. Então eu amava, porque eu tinha vontade de aprender. E uma coisa que eu achava muito incrível lá, então não eram os professores que mudavam de sala, era a gente que ia até a sala do professor. E cada sala de professor era tipo a cara do professor, sabe? Eles tinham liberdade. Eu não sei se todas as escolas dos Estados Unidos são assim, mas acredito que sim. Eles tinham liberdade para mudar a sala. Se quisesse ensinar os alunos em uma roda, poderiam ensinar, enfim. Isso é realmente bacana, né? Porque a gente meio que sai daquela rotina de ficar todo mundo ali naquela fileirinha, tudo, né? Igual é no Brasil. Então, isso me chamava muita atenção, me dava mais vontade de aprender. Os professores eram realmente muito bons, eu só tive professores incríveis. E eles, sim, me acolheram muito. Eu tinha dificuldade no idioma, né? Principalmente na aula de debate. Por eu ser intercambista, então eles me ajudavam, me passavam tarefas a mais para fazer, porque algumas tarefas eram difíceis, né? Algumas atividades eram difíceis, então às vezes eu não atingia uma nota tão boa no início, porque eu não sabia o inglês tão bem, né? Principalmente palavras mais complexas. Então eles me passavam atividades a mais para fazer, eles me ajudavam muito. Então quem tem medo de ir para os Estados Unidos estudar e tipo ir mal no colégio, não se preocupe, porque eles são bem flexíveis com quem não fala o idioma, né? E recebi uma pergunta se hoje em dia eu sou fluente no inglês. Quando eu morava lá, eu me considerava fluente, sim, principalmente no final do intercâmbio. Eu entendia tudo, eu conseguia falar tudo, então isso é ser fluente, né? Hoje em dia eu ainda assisto muitos filmes, eu entendo tudo que falam nos filmes e músicas, porém eu já não falo tanto o inglês. Falo às vezes com a minha família de lá, né, dos Estados Unidos, com algumas amigas que eu ainda mantenho contato, ainda falo inglês, porém no meu dia a dia no Brasil eu não falo muito inglês, sabe? Então a gente meio que vai ficando mais travado, né? Mas eu tenho certeza que se eu voltar pra lá, tudo vai voltar na minha mente, eu vou falar tudo fluentemente novamente. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu acredito que eu tenha respondido as principais perguntas. Se vocês tiverem mais perguntas, deixa aqui nos comentários que eu vou amar fazer uma parte 2 desse vídeo. Que eu vivi essa experiência e sinto muita saudade mesmo. Então a gente falar sobre isso, né? A gente acaba recordando momentos. E eu também tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito quem tem interesse de morar lá. Porque antes de eu ir pra lá, eu assistia muitos vídeos mesmo. E isso me ajudou muito a ter certeza da escolha que eu queria fazer e também me ajudou a ficar mais preparada. Um beijo, muito obrigada por ter assistido e até mais!